boa tarde a todos. Hoje é com muita honra que nós recebemos o professor Marco Antônio Dias para mais o primeiro SIG Teleodontologia do ano. E ele vai falar sobre a odontologia do futuro, novas diretrizes, transformação digital e velhos hábitos. O professor Dr. Marco Antônio Dias, ele é pós-doutor pela Universidade of Birmingham, pela Thompson, doutor e mestre em biologia bucodental pela Unicamp, MBA em transformação digital na educação, especialista em informática em saúde pela Unifesp, especialista em EAD pela Universidade, pela UFF, e é uma honra tê-lo aqui, professor Marco Antônio. A palavra é toda sua. Muito obrigado, Camila. Eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês. Eu agradeço a presença de todos. Participar do SIG Teleodonto é uma experiência muito legal e é bom para a gente poder conversar sobre as coisas que a gente fica pensando. Essa oportunidade de conversar sobre a odontologia do futuro é desafiadora e vamos tentar prever algumas coisas, é muito difícil. E a gente sempre puxa um pouquinho pelo lado que a gente gosta mais, as coisas que a gente imagina que vão acontecer. Vamos fazer alguns testes. Eu tentei não fazer as coisas muito no cego, tentei colocar um pouco de ciência, mas uma coisa que eu aprendi na época do MBA, que é bem diferente do que a gente aprende quando faz mestrado e doutorado, é começar a procurar para ver o que os outros estão falando, né? Estudar um pouquinho de futurologia e tentar prever as tendências. Eu vou trazer algumas coisas, muitas coisas talvez alguém ou muitos já conheçam, outras coisas novidades. Tem até um negócio que foi lançado semana passada, que eu acho que vai ser bem diferente, vai mudar bastante coisa e eu acho que é só o começo. Bom, posso compartilhar já, Leandro? Está comigo a apresentação? Pode. Sim, professor. Certo, vamos lá. Bom, como já foi a minha apresentação, né? Eu sou professor aqui da Universidade Federal de Campina Grande, em Patos, no Sertão, e essa é uma imagem de hoje, aqui no Sertão. Então, para quem imagina que o Sertão é diferente, está aqui o Sertão bem verdinho mesmo. Inclusive, Leandro, começou uma tempestade aqui agora, né? Eu espero que a internet continue muito bem. Mas é assim, já tem um bom tempo que está chovendo bastante aqui e tá essa beleza. Uma das coisas que eu tive que acostumar aqui, né, que é bem diferente lá de São Paulo, é que toda vez que o tempo está assim, com essas nuvens pesadas, para cá, para o pessoal que mora aqui, é o tempo bom, né? Para a gente é o contrário. Bom, a conversa de hoje, então, é sobre a odontologia do futuro, as diretrizes, transformação digital e os velhos hábitos. O futuro sempre foi a curiosidade do ser humano, né? Desde os tempos antigos, existe a busca incessante por saber o que vai acontecer. Isso não começou na Grécia, né? Bem antes, a gente já tem relatos, né, de pessoas que tentavam adivinhar, de pessoas que acertaram muitas coisas, e que eram procuradas, e muitos viajavam distâncias enormes para conversar com eles. Aqui na Grécia, a gente tem o exemplo da Pítia, né, que ficava no oráculo de Delfos, e as pessoas acreditavam muito no que ela previa. E ela acertou bastante coisa, segundo o que dizem. E tem também o exemplo de Troia, da Cassandra, que quem se lembra da história, né, vai lembrar que ela era a princesa, e ela era tão linda, que Apolo se apaixonou por ela. E Apolo era o deus que previa muitas coisas, e ele deu esse poder para ela. Só que, como ela não gostava dele, ele ficou com raiva. E como ele não podia mais tirar esse presente que ele tinha dado para ela, de prever o futuro, ele simplesmente fez com que toda vez que ela contasse alguma coisa, ninguém mais acreditasse. Então, ela previa, e era verdade, só que as pessoas nunca iriam acreditar. Bom, e o que se previa, né, no passado para a odontologia? Se eu fiz uma busca gigante, a gente consegue encontrando artigos de previsões para os próximos 20 anos. Muitas décadas atrás isso já acontecia. Eu escolhi essas para começar aqui no começo do nosso século, em 2001. E tem esse artigo, tá lá no PubMed, foi publicado pela
apresentado pela Columbia University, e eles diziam o seguinte, né, que os futuros dentistas deveriam manter o seu papel como especialistas em doenças da boca, mas o que teria de diferente dali para frente, né, a partir de 2001, a gente está falando, seria a preocupação com os impactos sistêmicos. Foi em novembro, tá? Em dezembro, um outro artigo veio, ele foi um artigo que foi comissionado pela American Dental Association, e eles diziam o seguinte, né, que a profissão era considerada uma profissão muito forte e saudável naquele ponto, mas que nada revolucionário deveria ser feito, né? Não existiriam mudanças revolucionárias. E as recomendações naquela época era para que tanto no que tivesse respeito com a educação ou pesquisa, as práticas clínicas, deveriam ser coisas visando o bem dos pacientes. A gente pode ver, por exemplo, que essas pesquisas mencionavam períodos grandes, né, de 5 a 15 anos, por exemplo. A pesquisa anterior estava falando de 20 anos. E tem que entender que nessa época, 2001, 2002, o nosso mundo era muito diferente. Logo perto disso, ali em 2006, eu costumava ficar esperando o professor Andresa aí nessa estação, e a gente mal conseguia se conversar. Até um belo dia, que a professora Andresa viajava muito para Londres, ela chegou me dizendo que tinha visto um negócio super legal, que era um adaptador que fazia o computador da gente ficar wireless dentro do trem. Um pendrive que você colocava no seu computador, né? Então, e o pessoal ia trabalhando a viagem inteirinha, 1 hora que você ganhava para conseguir fazer as suas pesquisas. Quando ela conversou isso comigo, né, era uma coisa muito diferente. Eu lembrei do dia que minha mãe e o meu pai estavam conversando, eu era pequenininho, lá nos idos dos anos 70, e meu pai disse para minha mãe, olha, inventaram um negócio muito legal. Você coloca umas fitas dentro e assiste o vídeo, assiste os filmes na sua casa. Né? Então, são a hora que existem as viradas, né? Coisas novas acontecem. E isso acontece o tempo todo, e a frequência vai ficando cada vez maior. Nessa época, em 2002, nós fomos apresentados as diretrizes curriculares nacionais e os cursos começaram a se redesenhar. Muitas mudanças foram feitas, mas a gente sabe como é difícil, né, alterar hábitos antigos, como é difícil fazer com que todas as mudanças que a gente gostaria que fossem feitas realmente entrem em vigor. Estudando o que estava acontecendo aí, né, eu coloquei alguns alunos para fazer uma pesquisa e a gente avaliou o que acontecia, né, o que era publicado lá no SPPQO, nos resumos do SPPQO em 2002, o ano da implementação das diretrizes, depois, na reunião 28, né, 11 anos depois. Então, foram quase 2.000 estudos que nós avaliamos para saber em que matéria que a gente estava fazendo pesquisa. Em teoria, se os cursos estavam se modificando, em teoria, as pesquisas deveriam se modificar também. E a gente observou que o que acontecia lá em 2002 continuava acontecendo mais de 10 anos depois. E ciências odontológicas continuavam sendo o foco das pesquisas e a clínica odontológica o foco das ciências odontológicas. A gente teve uma pequena variação nas ciências humanas, mas eu acredito que o ideal teria sido uma variação um pouco maior. A gente vai passar por uma nova fase agora, vamos ver se a gente consegue mudar um pouco esse perfil. Agora, no meio do ano passado, nós fomos apresentados as diretrizes atuais. E muitas mudanças vão acontecer. Né? Os cursos estão se organizando para conversar sobre o que mudar, mas o difícil é saber o que fazer e como fazer. A gente tem uma ideia de algumas coisas que a gente precisa fazer, outras ideias que a gente pode imaginar de conversar com outras pessoas que estão trabalhando nessa área. Agora, essa é a hora de pegar o nosso próximo trem. É a hora de tentar implantar coisas que realmente façam diferença. A gente precisa entender que o mundo muda mais rápido e as coisas mudam muito mais rápido. Para que a gente consiga, né,
participar desse processo de uma maneira que seja satisfatória, é importante que a gente conheça o público-alvo. E por público-alvo eu não estou dizendo só os nossos alunos, eu estou dizendo os pacientes também, a população em geral, mesmo que não utilize nosso serviço da universidade, e eu estou dizendo também os próprios professores e funcionários da universidade. É preciso que a gente entenda também o que acontece no nosso mundo e que queiramos mudar. Esse talvez seja o ponto mais importante. E isso é difícil. Tentando entender o que estava acontecendo, lá em 2019, a professora Andresa e o professor Damian escreveram um artigo de opinião, que foi bastante comentado, sobre o uso de jogos da odontologia. O ponto todo é que outros cursos de saúde fazem muito uso de jogos, e a odontologia não é tanto assim. Tá? Então, esse artigo comentava sobre as possibilidades de se utilizar cenários gamificados, e funcionava como um estímulo para que os professores pudessem ter alguma ideia de como é que os games poderiam contribuir para o ensino odontológico. Em seguida, foi feito um teste com os alunos lá de Birmingham. E as disciplinas de pediatria e prótese foram utilizadas. Então, eles produziram material digital e produziram material em PDF também e apresentaram esse material para os meninos. E fizeram testes para ver o que eles achavam. Então, foi baseado na percepção dos alunos. E eles perceberam que, quando os alunos usavam os quizzes, eles ficavam mais motivados e tinham mais confiança em fazer as coisas. E o mesmo material, idêntico, era oferecido em versão PDF, tá? Mas eles achavam mais legal trabalhar com os quizzes digitais. E isso abriu uma margem para a gente já começar a entender o perfil dos nossos alunos. Continuando um pouquinho, tentando entender os nossos alunos, nós fizemos um estudo gigante com 8 universidades de diferentes continentes e tivemos respostas muito interessantes. Os alunos foram entrevistados e tiveram que responder questionários e foram bem sinceros com a gente, sabe? E o interessante foi que não percebemos muitas diferenças entre os países, então é uma tendência, tá, que acontece em diferentes culturas, diferentes regiões com os alunos de odonto. A gente perguntou para eles, por exemplo, né, se eles já haviam aprendido alguma coisa do curso deles online, e eles disseram que sim, e que eles usavam vídeo na maioria das vezes. E depois a gente perguntou para eles onde eles pegavam esses vídeos. E eles disseram que pegavam os vídeos no YouTube. Então nós perguntamos para eles, tudo bem, e o seu curso tem um canal do YouTube? E a maioria disse que não sabia, não tinha conhecimento. E daí, então foi feita a pergunta, e vocês já aprenderam algum procedimento clínico a partir de um vídeo que vocês estivessem assistindo ali no YouTube? E eles disseram que sim. Tá? Depois a gente continuou, né, perguntando para eles qual parte do currículo odontológico melhor se adaptaria aos vídeos, e eles disseram clínica e pré-clínica. E depois perguntamos se eles costumavam compartilhar esse material com os amigos. E eles disseram sim. E aí perguntamos se eles compartilham esse material com os professores. E eles disseram que não. E depois perguntou, tudo bem, mas vocês confiam nesse material que vocês estão vendo? Só um pouco mais de 10% dos alunos disse que não confiava naquele material. Apesar de ser um material que eles recolhiam de qualquer lugar. E daí nós perguntamos para eles, tudo bem, e você gostaria que tivesse... Você acha que seria bom que se a sua universidade oferecesse vídeos no site da universidade? Eles disseram que seria extremamente útil. E se a gente for o pessoal que falou que seria muito útil também, né, seria quase todo mundo. Depois ele perguntou assim, bom, vocês queriam receber alguma informação de como checar se um conteúdo é bom ou não? E a maioria deles disse que sim. Então eles sentem falta desse tipo, né, de treinamento, de saber como encontrar essas coisas. A gente precisa entender que esses alunos estão vindo, né, do ensino médio para a gente, né, com hábitos que eles já foram adquirindo ao longo da vida, de ficar utilizando a internet sem saber o que estão fazendo, acessando qualquer tipo de fonte e acreditando em um monte de coisa. Esse trabalho já foi repetido aqui no Brasil todo, tá? Nas ações do Grupo LADA, que é liderado pelo professor Rafael Lund, e a gente está repetindo esse trabalho também em diversos países da América Latina.
A gente já tem resultados em alguns deles, e daqui a pouco vem novidade por aí. O problema todo é o seguinte, né, os alunos acessam muito conteúdo online, mas as universidades, né, os cursos de odonto, não publicam conteúdo. A gente checou os websites dos cursos de odonto e só 9% dos vídeos que estavam disponibilizados lá eram vídeos educacionais. Tá? E depois a gente foi checar os canais do YouTube dos cursos de odonto, né, e menos de 5% desses canais tinha conteúdo educacional. Então, de todos os vídeos que a gente encontrou, só 5% estavam ensinando alguma coisa no final das contas. A gente encontrava muita propaganda, mostrando como era o curso, tá? Mas na hora de apresentar para o nosso aluno alguma coisa interessante para que eles tivessem de contraponto com as coisas que eles encontram online, a gente não está fazendo isso. Então, a gente começou a tentar entender quem está oferecendo, então, material, né? Quem oferece esses vídeos de odonto no YouTube? E aí a gente foi ver que dos vídeos todos, né, quando a gente não procura especificamente por vídeos de um curso específico, né, ou de cursos de odontologia, só coloca lá as áreas prioritárias da odonto, estou procurando um vídeo de dentística, estou procurando um vídeo de endo, estou procurando um vídeo de pério, só 5% dos resultados têm a ver, né, ou são providenciados, né, são postados por cursos de odontologia. Então, a gente tem muitas empresas colocando material online, e a gente sabe que existe um problema, né, de um viés, né, de interesse aí. A gente tem muitas clínicas colocando, dentistas falando, ou então dando dicas de coisas que eles fazem no consultório, e geralmente são diferentes das coisas que os professores ensinam para os alunos durante o curso. Mas o que os nossos alunos esperam do futuro da odontologia? Bom, na nossa disciplina de teleodonto, que foi ministrada agora, durante a pandemia, né, transpandemia, a gente perguntou isso para os nossos alunos, né, uma das atividades que eles tinham que realizar era essa. E eles acabaram criando diversos conteúdos. Então, eles fizeram vídeos, fizeram animações, fizeram livros, jogos, e até o site do consultório deles no futuro oferecendo serviços relacionados à tecnologia. Tá? Então, assim, os meninos já estão pensando como é que seria legal ver as ideias deles e como eles já se colocam rápido em situações novas. Eu agradeço até a participação deles todos e o material que eles fizeram. Eu não vou citar o nome de todos eles aqui para não esquecer de ninguém. Agora, o que os profissionais, tá, formados, o que os professores, o que os pesquisadores estão dizendo sobre o futuro da odontologia? Bom, para entender bem isso, eu chequei o que havia na literatura, né, atual, e chequei também alguns sites de futurologia ligados à odontologia. E o que eu observei foi o seguinte. Então, aqui eu tenho essas fontes que eu utilizei para fazer esse levantamento rápido desses dados, e a gente via diversos tipos de funções, tá? Então, consultas virtuais, uso de aplicativos, ultrassom, inteligência artificial, ou machine learning, a importância da proteção de dados, né, manipulação genética e etc. Agora fica mais fácil de entender o que está acontecendo, né, para tentar direcionar quais seriam as principais tendências. Eu anulei, tá? Eu removi dessa lista todas as coisas que foram citadas só uma ou duas vezes nesses artigos todos. E a lista com as principais tendências foi essa. Então, inteligência artificial, os sistemas CAD/CAM, consultas virtuais, uso de aplicativos para smartphones, tá, relacionados com atividades dos pacientes. Depois, o acompanhamento virtual de casos, para você fazer o follow-up do paciente. Utilização de realidade virtual e teleodonto. Se a gente for pensar, tá, essas tecnologias estão todas ligadas à digitalização. Essa tendência, tá, aconteceu e se tornou muito forte depois dos eventos desencadeados pela pandemia.
Isso já vinha acontecendo há um bom tempo, tá? E só ficou mais forte agora. Agora, se a gente está falando de transformação digital, está falando de telesaúde, está falando de teleeducação, o que esperar? Como é que anda o ensino de transformação digital? Como é que anda o ensino de telesaúde? Como é que anda o ensino de teleeducação? Né? Os alunos, né, os egressos de um curso de odontologia saem, né, sabendo alguma coisa sobre isso? Eles estão preparados para o mercado? Né? O que a gente vê acontecendo nas redes sociais pode acontecer mesmo? Né? Os alunos podem postar foto do paciente, os dentistas podem postar foto do paciente, todo mundo sabe o que é permitido e o que não é, até onde vai o direito do paciente, quando é que eu tenho que pedir autorização. Bom, então, são muitas coisas que a gente tem que pensar. E talvez a principal delas seja proteção dos dados, tá? Que é bem tratada já em diversos países e a gente está começando a tratar desse assunto agora. Tentando entender o que estava acontecendo com a teleodontologia, nós começamos a fazer uma pesquisa gigante, né? O Amaro, nosso aluno, estava conduzindo essa pesquisa e eu e a professora Andresa direcionando. E aí o Amaro observou, por exemplo, que na cidade de São Paulo, né, o número de cursos que oferece teleodontologia ou telesaúde ou alguma coisa com digitalização é muito pequeno. A pesquisa do Nordeste também, que está agora saindo do forno, foi o Amaro que fez também, né? Com mais de uma centena de cursos foi avaliado. E a gente também já viu que a participação, a presença dessas disciplinas nos cursos aqui do Nordeste também é ínfima. É muito pequeno mesmo. Tá? E as nossas pesquisas nas outras regiões estão mostrando coisa muito parecida também. Bom, mas se eles não estão aprendendo na graduação, então deve haver algum problema. Então, nós resolvemos procurar para ver o que estava acontecendo na pós-graduação. Então, nós tentamos localizar toda a documentação dos cursos de pós-graduação ligados à odontologia, tá? Não só os específicos ao odonto, como também os cursos de saúde que oferecem, né, que são abertos para profissionais da odontologia, e os outros, né, mais voltados para materiais, para ver o que estava acontecendo. Afinal de contas, cursos de mestrado estão formando professores, e o doutorado estão formando os pesquisadores que vão trabalhar nesses cursos. E o que nós observamos foi o seguinte, né, que dos cursos de todos, na verdade, todos os cursos, né, relacionados lá na página do governo com atividades odontológicas, 70% desses cursos, tá, não tem qualquer referência a teleodonto, telesaúde ou digitalização na documentação do curso. Nós não percebemos nenhuma tendência relacionada com a nota do curso, tá, nem com a região, mas que é um dado preocupante, porque é daí que a gente vai tirar os professores novos. Né? Se os alunos não aprendem na universidade e também não aprendem na pós-graduação, então eles vão ter que aprender em algum lugar. O que eles gostam de fazer, né? O que todo mundo faz hoje em dia, é aprender online. Nas redes sociais, como é que anda? Né? Se eu estiver falando de teleodontologia no Instagram, por exemplo, teleodonto, telesaúde, nós observamos que os posts, tá, realizados com um hashtag ou comentando alguma coisa sobre teleodonto aumentaram demais, tá, durante a pandemia, principalmente no ano 2020. E no ano 2020, a quantidade de postagens relacionadas, feitas, né, por fontes não confiáveis, foi enorme. Tá? Então, essa barra preta aí no lado direito está mostrando a condição, né, do tipo de fonte postando conteúdo sobre teleodonto no Instagram. Isso em 2020, tá? A gente já tem os dados de 2021. E no YouTube? Bom, né, no YouTube foi um outro trabalho que foi realizado pela Virna, né, diferente desse trabalho aqui do Instagram, foi o Ismael que fez. Mas no YouTube a Virna observou que se a gente fizer buscas por conteúdo de teleodontologia, né, e estiver procurando, por exemplo, por teleconsultas, os resultados que aparecem, tá, para a gente na primeira lista de resultados
são sempre, tá, muito relacionados com fontes pouco confiáveis. Esse conteúdo tem relação tanto para o que é apresentado para profissionais ou para alunos, quanto para pacientes. Então, é complicado, dependendo do tipo de coisa que você procura, tá? O tipo de fonte que está oferecendo esse material pode não ser a ideal. Bom, nesse ponto eu lembrei dessa frase do Júlio Verne, onde ele diz que tudo que alguém pode imaginar, outros poderão realizar. Então, para eu entender o que as pessoas estão imaginando, né, o que os nossos pacientes estão imaginando, o que os alunos estão imaginando, nada melhor do que conversar com o Google. E o Google tem uma ferramenta muito, muito interessante que é o Google Trends. Então, eu utilizei o Google Trends para ver agora, tá? Foi uma pesquisa que eu fiz ontem para ver o que estava acontecendo no último ano. Bom, eu observei que eu escolhi 5 áreas diferentes da odontologia, né? Teleodonto, harmonização facial, cárie, gengivite e aparelho ortodôntico. Né? São temas soltos que eu coloquei para ver se as pessoas estavam procurando alguma coisa sobre isso. E eu verifiquei que o que mais desperta interesse, o que mais tem sido buscado, tem a ver com cáries. Existiu um pico aqui atrás, por exemplo, ó, relacionado com harmonização facial, tá? Mas na maior parte do tempo, cárie é o assunto que desperta mais interesse. Acontece que a gente consegue tirar informações ainda mais interessantes daí. E eu consigo saber exatamente o que está acontecendo, né? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, tá? Nessa busca relacionada com cárie, eu sei o que está chamando a atenção. Então, por exemplo, o que a pessoa tem procurado é como tirar cárie sozinho. Tá? Ou então, como tirar cárie de uma maneira caseira. Então, é esse tipo de coisa que vem acontecendo, esse tipo de informação que está rolando na internet, tá? E que, se vamos imaginar que o Júlio Verne previu e ele já acertou muita coisa, pode ser que isso aconteça algum dia, né? Isso não vem acontecendo ainda. E qual é o nosso papel? Alguma coisa a gente tem que fazer, tá? Nós temos que produzir conteúdo sobre esses assuntos para deixar o ambiente online mais seguro. A gente tem que imaginar que nossos pacientes estão fazendo isso, tá? Nossa família está fazendo isso, nossos alunos estão fazendo isso. Né? E qual é a nossa participação para tentar mudar? Se a gente for continuando olhando outros assuntos, aqui, por exemplo, né, sobre aparelho ortodôntico, a gente tem a questão sobre o preço e logo depois, como tirar o aparelho ortodôntico sozinho. Né? Então, todo mundo sempre tentando dar um jeito de fazer as coisas em casa. Se vocês tiverem curiosidade de fazer uma busca no YouTube, você vai encontrar várias receitas para se fazer as coisas em casa. E aqui, né, o resultado da busca é relacionada com periodontia. E a gente está vendo, por exemplo, gente procurando inflamatórios para gengiva, anti-inflamatório para gengiva, ou então um remédio para gengivite que dê para se comprar na farmácia. Então, assim, alguma coisa tem que ser feita. Né? Nossa participação aí tem que acontecer de alguma forma. A gente precisa entender o que está acontecendo. A nossa proposta lá no nosso trabalho sobre o currículo escondido, né, que os alunos estão utilizando para estudar odontologia, né, os nossos pacientes vêm fazendo isso há um bom tempo já. E qual é o nosso papel? É uma coisa que a gente tem que se questionar. Bom, mas e aí, o que nos aguarda? O que eu acredito é que, apesar das discussões e de se acreditar que algumas coisas podem não acontecer ou algumas coisas não deveriam acontecer, tudo é questão de tempo. Então, o ponto todo não é o se, mas é quando nós temos que enfrentar as mudanças. Você pode passar a sua vida toda lutando contra determinada coisa, contra determinada mudança, mas o que isso vai acontecer um dia, a chance é enorme.
No ano passado, o professor Damien fez uma palestra no SIG Educação Odontológica e ele estava comentando, né, sobre o fato de ser um sonhador e que talvez ele não fosse o único. E não é mesmo. Se a gente parar para ver o que está acontecendo e como a odontologia tem evoluído rapidamente e as propostas novas que têm acontecido, apesar de muita gente questionar, espernear, achar que isso não pode acontecer nunca, as novidades estão chegando. Uma delas, tá, é um braço robótico que está fazendo implantes. O Yomi já foi aprovado pela FDA, né, e já é uma realidade. Leandro, vou tentar passar o vídeo aqui só um minutinho. We have a state-of-the-art robotic arm that has got 6 degrees of freedom, that is always reading and getting information about where we are and what we're doing. The software that controls how the robot moves with Yomi is programmed to go to exactly the right location to start the drilling procedure. And then as they're drilling, it constrains the robot so that it can only go up and down along that drill axis. And then as you're drilling, as you get to the bottom, it will stop you. The software controls how deep you can go, and it always goes to the bottom of the planned implant location. We also have a tracking arm that is getting readings every time that the patient moves. So if a patient moves, Yomi follows the patient and it adjusts automatically to compensate for whatever movement that patient might have. And patients can move pretty quickly, Yomi will follow it. The robotic system will physically guide them to get the exact position, angle, and depth that they planned preoperatively. And then the system also shows them visually on a screen so they get that confirmation that the surgery is going according to plan. Yomi is going to be the future of the dental industry because we have all the technology that we have collected in all these years and we put it in the hands of the surgeon. That enables them to have better accuracy, that enables them to have more information and make better decisions. Essa aqui, então, é a outra novidade, né? Foi lançado faz 11 dias, tá? O sistema de impressão 3D da Sirona, que está trabalhando junto com a Google Cloud, onde você tem um equipamento para trabalhar e produzir as impressões dentro do consultório. Deixa eu mostrar para vocês como é que isso aqui funciona. Eles fizeram uma apresentação gigante, mais de 1 hora, mostrando todo o equipamento funcionando de diversas formas. Eu vou mostrar só um pedacinho do vídeo. Aqui, por exemplo, ele está mostrando the prime print box into the prime print. We'll close the door and the printing will begin. Now, as the resin starts to flow out, the coolest thing is the prime print knows exactly the amount of resin needed for every job that you do. So this is going to ensure that you get the very most out of your cartridge. Next, the unit's going to print layer by layer. And here we'd like to provide you with some technology details. Our printer is using a 385 nanometer DLP Lite engine that ensures fast printing times and is also the reason for the great results in terms of accuracy and precision. This ensures an incredible performance across a broad range of resins in a fully automated workflow. E aí, junto com a impressão, eles têm também essa máquina que vem do lado que vai servir para fazer o acabamento. So I think we can go to step 3. Now, we previously printed a splint for Elisa. So there's your splint. You can see, looks absolutely perfect. There's just one more thing we need to do, and that's the post-processing. So to start the post-processing, it's very easy. All we have to do is open the door, place it in, close, and then hit start. I think we can actually proudly say that our post-processing unit is very unique. As we can see here, we have a robotic arm moving the printed object automatically throughout the different steps. So here we can see washing cycle number 1. And then from here, it gets automatically moved into the washing cycle number 2 to ensure that all the resin that is not needed anymore is gone. So now we're straight into air blowing it. And once this step is completed, we can see the light curing taking place. Something that is also special about our post-processing unit is actually that it measures the purity of the alcohol. So there's no guesswork involved anymore. The unit will tell you when it's time to exchange it for fresh alcohol. Bom, e aí saindo do aparelho ali já fica pronto para o paciente, você pode sair usando. Então, as informações ficam todas guardadas na cloud do Google, tá? E eles dizem que vai ser super seguro.
Mas são coisas para a gente pensar, né? A gente sabe que, por exemplo, informações relacionadas à saúde são super valiosas, né? Quando os hackers invadem sistemas de hospital, por exemplo, eles invadem porque eles sabem que vão ganhar muito dinheiro. E como é que essas informações vão ser tratadas, né? São problemas que vão acontecer ainda. Mas isso já está rolando, né? Bom, uma outra previsão, né, é o uso de simuladores. Os simuladores já vem sendo utilizados em muitas universidades. Aí tem à direita a professora Andresa, ao centro é o professor Demian trabalhando, e eu trabalhando ali na esquerda. O simulador que eu estou usando é um simulador diferente, é uma carpool. Eles estão usando alta rotação. Eles podem escolher também se querem usar uma baixa rotação ali. Tá? E, por exemplo, a única mão que está ativa, a minha mão ali na esquerda, é a mão da carpool. A outra mão, eu estou segurando o ar. Né? Mas a impressão que a gente tem quando está utilizando a realidade virtual é tão real que você acaba fazendo o movimento. Esse trabalho com a utilização de simuladores, ela gera uma quantidade de dados enorme. Isso facilita muito para a gente fazer a avaliação dos nossos alunos e para fazer o treinamento. Eles mesmos podem saber se eles erraram alguma coisa, se eles fizeram a perfuração muito rápido, ou no lugar errado, ou se eles foram muito fundo, onde eles deveriam ter parado, tudo. A gente consegue ter um relatório perfeito dos alunos e, dependendo da quantidade de aparelhos que você tiver, você pode deixar disponível para que eles façam treinamento. Eu estive conversando com os professores de Hong Kong, por exemplo, eles não gostam de utilizar isso, mas eles deixam simuladores na biblioteca. O aluno vai treinar no simulador como se estivesse indo ler um livro. Em outras faculdades, eles têm um número grande e isso aí já faz parte da qualificação do aluno. A discussão que acontece é quando é a melhor época. Né? Se deveria ser utilizado logo de cara com os meninos que estão acessando o curso, ou só com quem está no meio do curso, ou então antes de executar alguma coisa, para lembrar qual é o movimento. Esses testes todos estão sendo feitos. Esse trabalho foi publicado agora, é um consenso gigante com mais de 40 professores de faculdades diferentes. Tá? Ele está disponível, o preprint dele está disponível atualmente lá no ResearchGate de qualquer um desses autores. E quem quiser, eu sou um, quem quiser acessar, pode entrar lá e pegar. Eu não sei se esse artigo vai ficar aberto depois que ele for publicado de vez. Ele já está aceito, mas ele ainda não saiu. Então, o preprint está lá. Tem bastante coisa, tá? Sobre utilização não só na graduação, como na pós-graduação, como para treinamento dos profissionais, para qualificação, ou requalificação para quem está voltando para o serviço. Tem bastante coisa. Outra tendência seriam as escovas inteligentes. Né? Tem essa fábrica aqui, está apresentando essa escova chamada Colibri. Ela vem junto com um app. Esse app aí tem, né, uma parte para adulto e uma parte para criança. E ela é bem interessante mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês como ela funciona. Tem um vídeo curto aqui também. Conforme a pessoa vai escovando, a escova tem sensores que detectam onde a escova está, qual o peso que a mão da pessoa está fazendo, se é suficiente, se não é. No caso das crianças também tem um auxílio, esse app vai mostrando para a criança que para escovar para um lado, para escovar para o outro, para escovar os superiores, para escovar os inferiores. Tá? Então o bonequinho do app vai mudando de lugar para a pessoa ir mudando o jeito que está escovando. E a escova depois te apresenta um relatório. Foi boa, se for ruim, se você tem que escovar de novo. Esses dados todos, obviamente, vão ficar com a empresa, mas podem ser enviados para o dentista também. Então você pode fazer o acompanhamento do seu paciente para saber quantas vezes ele está escovando o dente, se está escovando, quando, de que jeito, se a escovação está efetiva ou não. Você tem esses dados, então fica muito fácil de acompanhar, né? Então quando a gente
costuma conversar com nossos pacientes e fazer aquelas perguntas, você tem escovado o dente? Quantas vezes? Né? Você não vai precisar mais fazer isso. Qual é o problema, né? O problema, nesse caso, eu, pelo menos, fico muito preocupado com proteção de dados, mas você imagina quanto, né, uma empresa de seguro, né, ou um convênio pagaria para saber, né, se você escova os dentes direito ou não, e quantas vezes você escova e quando, e que horas e quanto tempo você demora. E será que com o tempo esses dados aí não vão ser utilizados para mudar o preço do seguro que você paga ou para alterar determinadas a faixa do seu tratamento ou a faixa de preço? Né? São coisas que a gente tem que parar e entender e saber que esses dados estão sendo acumulados e tentar já se precaver para o que vem. Bom, depois das escovas inteligentes, né, o que a gente tem é o uso ainda, né, de inteligência artificial para diagnóstico. Tá? Então, esse artigo aqui do ano passado, de abril, é uma revisão, ou seja, são muitas coisas que já estão acontecendo nessa área, né? Eles utilizaram 32 artigos para mostrar o que tem sido feito. Então, aqui eles estão usando desde fotos até o raio-x e os cortes histológicos para dar material para a inteligência artificial propor, né, um diagnóstico. E eles vão dizer ali, por exemplo, ali, se é um câncer, se é uma displasia ou se o tecido está normal. Esse é um dos sistemas sendo utilizado. Eles estão relatando, né, o grau de acerto de alguns dos sistemas para alguns tipos de lesão tem alcançado mais de 93%. Quando comparado com os resultados apresentados pelos humanos. Mas tem que se lembrar que as máquinas, né, os sistemas são treinados a partir de resultados apresentados pelos humanos. Então, o que se discute muito é se esse 7% aí a máquina discordou, né, dos operadores humanos, por quê? Será que quem estava certo? Quem confia mais nas máquinas diz que são as máquinas, né? Quem diz que os patologistas são melhores diz que as máquinas estão acabando errando. No Brasil, a gente já tem algumas empresas trabalhando com isso em alguns hospitais. Aqui a gente tem um outro estudo, né, na mesma linha, mostrando a utilização de luz para detecção de diferentes tipos de lesão. Então, eles dizem que, de acordo com o jeito que a inteligência artificial recebe a luz de volta, ela consegue detectar o que está acontecendo ali. Esse aqui é o pessoal de Tóquio que está fazendo. Tá? Esse é um estudo também grande. Na Endo, a gente também tem novidades. Tá? Esse aqui é uma foto que eu tenho do site da American Association of Endodontists. E esse aqui é especial para os meus alunos, tá? Que ficam reclamando que eu passo para eles coisas que não são no livro. Mas aqui, ó, no meio desse relato que está sendo feito, eles estão falando claramente, ó, sobre a utilização de rank e OPG. Tá? Eles sabem que são as proteínas relacionadas com o metabolismo ósseo, e eles dizem que esses seriam alvos terapêuticos ideais para tratamento de lesões periapicais. Tá? Ou a ideia aí, tá? Não é uma ideia tão simples, mas é uma ideia que já pode ser, sim, imaginada, que é a utilização do CRISPR. Tá? Então, para você fazer a manipulação dos genes relacionados a essas atividades. O que se argumenta é que essa argumentação já existe já faz um bom tempo, já, que os pacientes respondem de jeitos diferentes porque eles são diferentes. Aqui, a Universidade de Berlim, né, a Charité, tem associação com umas empresas de software e eles montaram um software que faz análise de radiografia. Tá? Esse software, a ideia dele é só, né, essa é a propaganda de como esse software deveria funcionar. O que ele faria é o seguinte:
detecção de cáries, detecção de infecções, restaurações, coroas, implantes, obturações endodônticas, tá? Entre outras coisas. Então, o que eles estão almejando é que esse software faça a função de um radiologista. Então, você não vai precisar mandar fazer laudo em lugar nenhum. Basta você fazer o upload das imagens do seu paciente e o software vai contar para você tudinho, já coloca no histórico, já deixa tudo preparado. Tá? Então, esse é o futuro. Na parte do ensino, né, o professor Damien já falava no ano passado sobre como eles modificaram o jeito que a avaliação é feita nos cursos deles. Tá? E que lá em Birmingham, por exemplo, que eles já não tinham as áreas específicas, tá? Clínica já era clínica, não tinha uma disciplina para péreo, uma disciplina para prótese, uma disciplina para dentística. Tá? Mas na hora de fazer a avaliação, os alunos eram avaliados de jeito separado, mas agora não. Tá? Os alunos recebem um caso e dentro daquele caso eles têm que ir respondendo a cada uma das áreas. Tá? Diz ele que a maior dificuldade é a gente modificar o jeito que o corpo docente pensa. A partir do momento que o aluno entra num sistema desse, funcionando desse jeito, ele vai se adaptar facilmente. Outra tendência que tem, pelo menos lá na Europa, né, nos Estados Unidos, tem sido bastante implementada. No Brasil, a gente tem alguns cursos que já fazem isso, é a utilização do OSCE, tá? Eu não vou me espelhar muito, passar muito tempo falando de OSCE, porque a Claudine já esteve falando de OSCE aqui no SIG mesmo, a experiência que ela tem com a digitalização de OSCE lá na França. E a gente vai ter também a apresentação da professora Graziella esse ano ainda aqui no SIG para falar do que eles estão fazendo no OSCE para pré-clínica lá nos Estados Unidos, tá? Essa é uma novidade. Agora, o OSCE é uma tendência tão forte, tá, que para a gente poder entender a importância disso, a professora Claudine acabou de receber agora, né, começou agora em janeiro desse ano, tá, financiamento da Erasmus Plus para fazer um sistema de OSCE que possa ser utilizado por todos os cursos da Europa. Então, não é só a Universidade de Paris dela que está trabalhando nisso, a Sapienza de Roma está participando também, o pessoal de Bruges, o pessoal da Ljubljana, então, muitas faculdades, tá? Incluindo, como consultor externo, né, como comissão externa, nós, da UFCG, e a University of Birmingham, porque agora a Inglaterra não é mais, né, membro deles. Bom, e o que fazer? Bom, o que eu estou tentando fazer, tá? Eu estou tentando reconstruir material, né? O Google andou dando umas mudadas nos sites do Google, muito conteúdo meu estava parado e foi bloqueado lá pelo Google, porque eles modificaram as plataformas. Agora as plataformas estão mais interativas, estão fáceis de utilizar, tá? A gente tem, por exemplo, os nossos monitores produzem material, os professores vão checando o conteúdo, e é legal porque eles vão propondo que eles estão com dificuldade, a gente recheca, e esse material todo, depois que acabar o semestre, a gente vai colocar lá para que as próximas turmas consigam ir utilizando. Então, lá no site da Histologia, o que a gente tem são roteiros, tudo dirigido, que agora estão liberados lá, jogos, que tem os links para os jogos antigos, esse material que eu mesmo já tinha feito antes, eu e o professor Miguel da Unesp também, o meu mentor. Os vídeos lá do nosso canal do YouTube, a gente tem algumas coisas, geralmente quando os meninos chegam a alguma dúvida e muitas pessoas perguntam sobre a mesma coisa, a gente produz alguma coisa, tá? Eu faço curadoria e organização do material, seleciono o texto, ajudo os alunos, eu deixo com que cada um deles monte, e vocês vão ver, por exemplo, que quem tiver curiosidade de entrar lá no meu canal, vai ver que cada vídeo é montado de um jeito, porque às vezes são alunos diferentes, então cada ano eles vêm com uma ideia nova, cada um deles tem um background diferente e gosta de mostrar as coisas de um jeito novo, tá? Mas eu paro para checar tudo que eles estão falando e o jeito que as coisas estão sendo mostradas. Às vezes até para fazer algumas animações eu faço e o resultado é legal. Agora, esse ano a gente conseguiu conversar com o pessoal da Unesp, tá? E aí as nossas lâminas, que antes ficavam só disponíveis assim,
estão sendo disponibilizadas com um microscópio virtual. Ele é a base de Moodle. Tá? Ele é bem fácil de trabalhar, só precisa ter uma área de hospedagem. E aí a gente conseguiu essa área de hospedagem com o curso de pós-graduação lá da Unesp, na disciplina do professor Miguel. E as imagens ficam perfeitas. Trabalhar com microscópio aí é mais fácil do que trabalhar com ele presencialmente. Então, a quantidade de material que você consegue disponibilizar é muito maior e o aluno pode checar isso a hora que ele quiser. Se ele quiser estudar de noite na casa dele, ele pode fazer isso, coisa que ele não poderia fazer na universidade. Tá? Quiser tirar foto e mandar para a gente, ele pode. Quiser montar isso antes, quiser compartilhar com o amigo dele, tudo isso pode acontecer. Para concluir, deixei essa frase de Egbert Liege: as pedras que rolam não criam musgo. E aí fica aí para a gente pensar quem nós queremos ser, né? As pedras que vão criar musgo ou as pedras que vão continuar numa história nova. Eu agradeço muito a participação de vocês, fico aqui aberto para quaisquer questionamentos, se eu souber responder alguma pergunta. Obrigado. Ai, meu querido, o computador não está abrindo, Daisy. O seu está abrindo? Olá, professor Marco Antônio. Oi, Camila. Muito obrigada. Nossa, incrível toda essa tendência que você trouxe, todas essas essas novas tecnologias aí invadindo os nossos cursos. Antes de fazer uma pergunta, eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui na sala, agradecer a participação da professora a doutora Vânia Fontanella, que está aqui conosco também, e agradecer a sua colocação, muito, muito importante. Você trouxe no princípio da sua apresentação, né, que os cursos não colocam os seus vídeos no YouTube. Como é que a gente pode estimular os cursos ou os professores da Odonto a publicar esse material educacional no YouTube? Depende, isso vai depender de cada professor, ou você acha que tem que ter um estímulo institucional para que isso aconteça? Camila, assim, eu acho que varia muito de instituição para instituição. Eu não acho que as pessoas deveriam ser obrigadas a fazer as coisas. Tá? Agora, o problema que eu vejo, e isso já acontecia, já acontece faz tempo aqui no Brasil, e isso aí eu vi acontecer lá exatamente a mesma coisa em Birmingham, no curso de educação. Tá? Não existe nada que meça e que dê crédito para os professores que criam conteúdo educacional. Então, ou você faz pesquisa, ou você dá aula. Se você estiver criando qualquer coisa, mesmo que você passe o ano fazendo alguma coisa, isso não quer dizer nada. Entendeu? Isso acontece com a gente também. Tá? Na nossa universidade, até você pode falar, eu criei um conteúdo educacional, e você ganha 2 pontos. Mas, assim, 2 pontos é muito pouco para você construir um vídeo, por exemplo, de 10 minutos. E você vai gastar quase um mês para fazer alguma coisa direito. E, né, hoje em dia, o que vai acontecer? Se você pega o seu vídeo e bota no YouTube, tem o problema de você perder o direito sobre aquele material. Mas até aí a gente está pensando no bem maior, nossos alunos vão assistir alguma coisa que preste. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema no nosso caso, por exemplo, que somos da federal, ou de vocês que são da estadual. Mas se você pega uma universidade particular que está pagando para o professor produzir alguma coisa, pode ser que ela não queira gastar, né, ou dar o material dela de graça que ela pagou para alguém fazer. É o que acontece, por exemplo, na Europa com os cursos que são pagos. Mesmo cursos de faculdades públicas que são pagas, não gostam que os professores disponibilizem gratuitamente o material que foi produzido lá dentro para os alunos deles, porque acaba sendo um diferencial, né? Isso aqui eu tenho só para o meu aluno. O problema, pelo menos para a gente, né? E às vezes eles não entendem. Como a gente tem muito curso federal e muito curso estadual, a gente poderia trabalhar um tempo fazendo isso. Agora, o que eu acho que falta é crédito.
né? Você tem que ter alguma coisa que fale, não, olha, por exemplo, eu sei que vocês produzem muita coisa aí, o pessoal da Unasus também produz muita coisa lá no Maranhão, Maninha faz muita coisa. E aí? A gente faz porque a gente gosta. Porque no final das contas isso aqui vai ter que virar uma pesquisa, porque senão não vai valer nada pra gente. Né? Então, assim, a gente já vem trabalhando com isso faz muito tempo. Eu acho que a professora Andresa tem site dela desde 2010, mas isso aí não conta quase nada pra gente, é porque a gente gosta. Né? A gente pega o nosso monitor e bota fazer trabalho. Então, assim, respondendo sua pergunta bem brevemente, né, que eu costumo não fazer, eu acho que não devemos ser forçados, eu acho que isso tem que vir de dentro. Agora tem que ter um motivo. Se a gente tiver um motivo maior, talvez a gente tenha mais gente fazendo isso. Eu tenho certeza que um professor que gosta de sentar lá com seus alunos e mostrar, gostaria de fazer um vídeo e mostrar. E o ponto todo é assim, todo mundo, né, quem fez odonto lembra de ficar ali pendurado atrás do seu professor, olhando por cima do ombro, por baixo do braço do seu amigo. Se você tem um vídeo, tá? E, por exemplo, eu trabalhei lá em Birmingham com câmeras que ficavam no meio dos meus olhos. O aluno que assistir aquele vídeo vai assistir exatamente o que eu estou vendo. Isso não existe. Se eu tivesse isso na época da minha faculdade, ia ser fantástico. Né? Eu lembro de ter que fazer coisas que eu nunca tinha feito, o professor falava assim para mim, não, vai ler o livro tal. Isso não muda nada, né? Você não vai ver como é que a coisa está acontecendo. Hoje em dia, eles vêm. Só que como a gente não oferece nada, eles vão assistir outra pessoa fazendo aquilo. Eu já vi muito vídeo, você também já deve ter visto, com coisas horrorosas. Né? O cara falou, não, isso aqui se economiza assim. Começou assim, você já sabe que já não vai dar certo, né, no final da história. Exatamente, sobre essas fontes não confiáveis, né, que a gente vê tanto no Instagram como no YouTube, eu acho que o ideal seria modificar essa cultura, né, essa cultura dos nossos alunos que estão muito acostumados a fazer esse tipo de pesquisa, né, já que eles não têm outro material, eles vão nesse. Exatamente, né? Exatamente. Até a gente tem um artigo grande que a gente escreveu, 2, na verdade, falando sobre fake news em odonto. Não é nem só dentro do curso, mas coisas que a gente vê aí, por exemplo, escovar o dente com carvão moído, usar pasta que espirrar limão na sua pasta, no dentifrício, etc e tal, né? Que isso aí bomba. Eu fiz um trabalho de engajamento público na Inglaterra lá durante o nosso pós-doc, e eu deixei lá disponível um iPad, os pacientes podiam dizer o que eles achavam que era real ou não. E boa parte dessas coisas, eles diziam que não, que dava certo, que ele já tinha visto funcionando, e etc e tal. Né? E aí, você não consegue lutar contra isso. Então, o que a gente tem que fazer, porque o que acontece? Os algoritmos funcionam contra também. Então, se por acaso você vira algum vídeo ruim, e você for lá e postar no comentário falando que aquele vídeo é ruim, e outra pessoa falar que concorda com você, que concorda, e outro começar a discordar, o YouTube vai falar assim, olha, esse vídeo está dando assunto, e aí ele vai começar a oferecer aquele vídeo ruim para todo mundo. Então, o que a gente tem que fazer é não comentar nesse tipo de vídeo. E se você viu um pouco diferente lá, por exemplo, que nem o pessoal falando que teleconsulta pode ser feita no Brasil, etc., não adianta ir lá e falar mal daquele cara, ou falar no vídeo do cara que aquilo está errado. Faz um vídeo diferente, explicando como a coisa funciona, bota as hashtags certas, para que as pessoas comecem a ser direcionadas para o conteúdo que funciona. O que estava dando muito problema, a minha experiência desse tipo de coisa lá da Inglaterra, né, do pessoal entrar e fazer consulta na Alexa. A Alexa ficou muito barata lá, e o pessoal fazia consulta. Eu estou com dor na gengiva, o que eu tomo, Alexa? E aí ela respondia o que ela achasse. Então, o que o NHS fez lá, né, o NHS é como se fosse o nosso SUS, ele deixou várias respostas pré-prontas no site, e aí e a Amazon fez um acordo com eles, toda vez que alguém perguntasse para a Alexa alguma coisa, aquilo ia para o site do NHS, então a pessoa recebia uma resposta que vinha do sistema público. Então, Confiável. Exatamente. Aí, se fosse, não, isso não dá para resolver em casa, você tem que vir aqui, podia ir, o cara ia marcar um atendimento e fazia em casa. Assim, o problema é entender como a coisa funciona, a gente vê, às vezes, eu já vi, né, vídeos sendo contestado, mas o problema é que daí que o YouTube gosta mesmo, né, porque o algoritmo, ele só quer que o vídeo apareça. Se todo mundo estiver falando, seja bom ou seja ruim, tá dando assunto, é o que vai. Não importa qual a repercussão, né, se é positiva ou negativa, eles querem repercussão. Muito importante saber se o nosso público aí tem alguma pergunta para você, afinal só eu fiz, né? Será que tem alguém? Bom, Camila, também se alguém quiser mandar alguma coisa, meu e-mail tá por aí, pode mandar, quiser entrar em contato.
Tá todo mundo tímido aqui, a Maninha tá falando. A Maninha é grande responsável por isso. Eu lembro que quando a gente voltou de Birmingham, antes que ela chamou uma reunião, foi o dia que eu conheci a Maninha. E a gente estava tendo papo, né, sobre o que acontecia com a teleodonto, o que a gente já sabia, o que a gente não sabia. E dessa reunião foi que eu comecei a botar meus meninos para ver o que estava acontecendo na graduação, para ver o que estava acontecendo na pós-graduação. E aí eles falaram, pô, professor, e se a gente for olhar a rede social? Porque eles já deviam estar fazendo isso faz tempo. Eu falei, então tá bom, vamos embora, vamos ver isso aí. Porque eu mesmo sou um cara que não gosta de redes sociais. Mas né? Não adianta fugir. E eles estão muito à frente da gente, né? Então, olha só a ideia que eles deram para você e estão lá, percebendo. Vai lá. Marco? Oi, Deise, tudo bom? Desculpa, é que eu estou na mesma sala aqui da Camila, e aí deu uma microfonia aí. Parabéns pela sua apresentação, gostei bastante. Infelizmente, eu acabei entrando um pouquinho depois que você já tinha começado, então eu não vi toda, né? Mas eu vi que você colocou aí uma pesquisa que você fez no Google Trends, né? Eu sei que vocês também trabalham com o Google Trends, né? E um termo que as pessoas procuram muito, talvez acho que seja o termo mais pesquisado aí na nossa área, é dor de dente, né? E, e é curioso, eu tenho, até depois eu queria ver essa pesquisa que vocês fizeram sobre os cursos de teleodonto inseridos na graduação, porque eu estou dando aula na Unisa, né, que é uma universidade privada aqui de São Paulo, e a gente está com a disciplina de teleodonto na graduação. E aí, na disciplina, eu faço um exercício com eles para eles trazerem uma notícia, um artigo, um vídeo, né? Que eles encontraram na internet confiável. Eu dou os temas, né? São temas relacionados com o odonto, e uma notícia confiável e uma que eles julgam não confiável, né? E é curioso o que eles julgam, né? Quando eles trazem o resultado, o que eles julgam como confiável e o que eles julgam como não confiável, né? Porque até mesmo, às vezes, entre os alunos, eu acho que vai aí, cabe essa educação, né? Essa literacia, né? Para eles também, embora sejam alunos de odontologia, até para eles não fica muito claro, né, o que é confiável, o que não é, né? E aí foi curioso que foi até semana passada que eles trouxeram um vídeo, e aí vai uma nossa reflexão, né? Para onde é que a odontologia está indo, né? Eles trouxeram um vídeo de uma propaganda desse clareador aí que você falou aí, que usa carvão ativado. O vídeo acho que tem 400 mil visualizações, né? E é um artista, um cantor, assim, famoso, eu até nem conhecia ele. Mas o curioso é que ele faz a propaganda, só que ele tem faceta. Então, assim, agora, para o público leigo, quando olha aquilo, né, deve achar lindo, maravilhoso, e faz, né, usa aquilo lá, né. E aí eu acho que vai um pouco dessa reflexão que você trouxe para a gente, o quanto que nós não deveríamos também produzir mesmo conteúdo e também se colocar mais fortemente aí, produzindo conteúdo que realmente seja confiável, né? E esses dias eu ainda vi, que eu estava até comentando com a Camila agora há pouco, odontologia biológica, né? Não sei se você já escutou. Nossa, assim, a gente está rindo, mas eu acho que é triste, né? É muito triste isso que a gente tem visto, assim. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho aí sobre isso. O que você acha que a gente pode tentar modificar essa realidade, e aí também contando aí com a participação das outras pessoas que estão aí, né? A Maninha e todos eles aí que estão tendo experiência aí também, né? Bom, Deise, bom falar contigo, faz tempo que a gente não se vê, né? A hora que eu recebi o resultado da pesquisa dos cursos do Amaro, né, do nosso aluno, eu bati o olho e eu sabia, né? Os cursos estadual que estava oferecendo teleodonto só podia ser a USP. Daí eu falei, esse na particular acho que é a Deise.
Mas é bom ver, né, que a gente está conseguindo se expandir nessa área. Eu fico feliz que os seus alunos estão falando contigo, porque normalmente não é isso que acontece. Você vai ver uma taxa muito baixa de aluno trazer coisa para você, porque eles não trazem. Realmente eles compartilham entre eles. Muitas das coisas que eu vi, né, que eu descobri, por exemplo, na histologia, foi na época que a gente estava no presencial, que eu vi eles assistindo alguma coisa dentro do laboratório. Eu falei, o que vocês estão vendo aí? Ah, não, você... então quando começaram a fazer, comentar um negócio diferente, eu falei, onde você viu isso? Aí é a hora que eu descubro, porque a taxa do aluno chegar para o professor e trazer alguma coisa é muito pequena. Eu acho mesmo que a gente tem que começar a produzir conteúdo, eu acho que a gente tem que escolher, você não precisa fazer tudo, tá? Você não precisa fazer tudo, você pode escolher o que você gosta mais. Então, por exemplo, eu gosto de fazer vídeos, faça seus vídeos. Por exemplo, eu não gosto de aparecer no vídeo, mas meus alunos fazem. E eu vou lá, confiro aquele conteúdo todinho, só sai na hora que eu falar vai, tá? Mas na hora que sai, tá beleza, fica ali. Esse é um dos outros problemas, né, dentro daquilo que a Camila perguntou. Muita gente não gosta de ficar com a imagem exposta para falar dos assuntos, porque vai vir alguém e pode falar alguma coisa, né? Então, assim, lá na Inglaterra, por exemplo, às vezes os professores, mesmo quem gosta de conversar, né, de aparecer e de discutir online, tinha que ter uma conta institucional e a conta particular dele. Em determinadas coisas, ele não poderia falar pela conta da universidade. Porque quem responde online pela conta institucional também é a universidade. Então, assuntos mais polêmicos ou coisas que vão dar problema, isso não pode acontecer. Você fala na sua conta particular, lá na sua vida, e mesmo assim ainda pode respingar, né? Mas a gente pode fazer várias coisas. Então, por exemplo, vamos supor que eu saiba lá que tem um material seu, ou da Camila, ou da Ana, da Maninha, muito legal sobre o TD-Odonto. Eu posso pegar aquele material e colocar o link no meu site, falar assim, ó, assista isso aqui, ó, esse material é legal, eu já vi, essa professora... Pronto, a gente pode. Quem não conseguir criar conteúdo, produzir coisa, você pode agir fazendo curadoria. Se você oferecer para o seu aluno uma lista lá com um monte de link, de um monte de assunto, eles vão assistir os seus primeiro. Depois eles vão ver outra coisa, e daí vão vir falar com você. E daí, professor, ó, tem um cara falando um negócio diferente lá. Pode ser isso aqui assim, pode ser assim também, não pode? Isso acontece. Isso acontece, porque geralmente o que eles têm é vergonha de falar pra gente que estavam assistindo outras coisas, né? Tem gente que leva bronca, porque não quero que você assista a aula do fulano, do cicrano. Eu não ligo, né? Mas, assim, tem muita gente que briga com os alunos. Não é para ver aula fora, não sei o quê, não sei o quê. Mas paciência, né? Hoje em dia, né, tem até trabalho já mostrando isso, a quantidade de material que você tem online é muito maior do que qualquer material que você for oferecer durante o curso do aluno. Então, o que a gente oferece durante o curso deles, acho que não dá 2% do que eles vão poder aprender de coisas, né? Então, a gente tem que parar e ver, né? Sobre odontologia biológica, eu vou pedir desculpa para você, mas eu prefiro não comentar. Não dá, eu não sei nem por onde começar, Daisy. Nossa, sabe, eu tenho um grupo de meus amigos, cada hora um manda um negócio. Olha, eu vou te dizer. Sem comentários. Tá certo. Aqui a professora Maninha faz uma pergunta. Marco, que opções você vislumbra para aprendermos e ensinarmos sobre privacidade de dados, frente a tudo que temos visto publicado por aí? Essa é uma questão que sempre me estressa muito. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer, se você tiver perdidão, se não me engano, agora eu posso estar falando errado, tá? Mas eu acho que o site do ENAP já oferece um curso para treinar o basicão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Acho que é a primeira coisa que a gente deveria fazer, tá? Somente se você estiver trabalhando com dados de paciente. A gente às vezes fica achando que é só porque o Comitê de Ética vai falar alguma coisa, mas o problema é que se você faz uma pesquisa em alguma coisa aberta e os dados dos seus pacientes vazarem, você vai ter que responder por isso aí tudo. E se a gente estiver falando, por exemplo, dos dados da clínica, aí você pode ficar muito pior, né? Então, você imagina, por exemplo, lá, se os dados da clínica da USP vazarem por algum motivo e a Unimed lá do paciente souber lá que determinado paciente está com suspeita de câncer em tal lugar. Ou então alguém que quer contratar um seguro está com uma suspeita lá porque foi fazer uma consulta para eles lá na Unisa.
Isso aí pode dar um problema gigante, né? Vai alterar a vida da pessoa todinha. E mesmo que seja mentira, mesmo que seja o diagnóstico seja que não havia nada. Então são coisas que a gente tem que parar e para tomar cuidado com esse tipo de coisa. Outras coisas que eu acho que a gente poderia fazer é dar uma olhada nas outras áreas, tá? Em outros países isso já está bem forte, ver o que anda acontecendo, os processos que vêm ocorrendo. O pessoal do direito comenta bastante, né? Às vezes eles veem a gente conversando determinadas coisas e já falam, não, isso aí dá para ver, eu ganhei uma causa dessa, só com isso aí que está acontecendo, né? E coisas normais, sabe? Às vezes, por exemplo, vamos supor, o paciente liga para o seu consultório, a sua secretária atende. O que ela pode falar com ele é completamente diferente do que você pode falar. Ela não pode saber, por exemplo, o que o paciente tem, ela não pode saber que tipo de medicamento ele está tomando, ela não pode saber quando, nada. Ela deveria passar o telefone para o dentista e o dentista conversa com ele. Qualquer informação dele é confidencial sua. Isso para ele falar do telefone. Agora, você imagina se você tiver tudo online. Né? Um banco de dados gigante, né? Outro dia, eu não vou saber agora, sei de cor o nome do hospital, mas um hospital da Inglaterra teve os dados todos de todos os pacientes hackeados. E o cara pediu um dinheirão para devolver. E eles vão pagar. Sequestro de informações. Entendeu? Isso vale muito mais do que informação bancária. Porque a partir dali ele tem dados de todo mundo, às vezes dado até dos correlatos, dado do resto da família, entendeu? Então, assim, e vale muito dinheiro, principalmente em lugares onde, por exemplo, nos Estados Unidos, você praticamente não tem saúde pública, todo mundo tem que pagar por aquilo. Então, quem não tiver convênio, dançou. Quem tiver, vai ter que se enquadrar naquelas normas. Então, tem doença pré, não tem isso, tem aquilo. Então, aí o preço subiu, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que, no nosso caso, uma das coisas que a gente deveria fazer é começar a tratar com os nossos alunos desde cedo sobre o que eles podem ou não fazer online. Outro dia eu estava vendo, hoje, né? Eu estava montando a aula aqui, comecei a fuçar as coisas na internet, tinha lá uma aluna de graduação, né, filmando o primeiro atendimento dela no paciente. Entendeu? Então, assim, e aí? Né? Tem cabimento um negócio desse? Então, são coisas que acontecem. Tudo bem filmar, mas fica para ela, né? Agora ela estava... Fica para ela, né? Se o paciente deixar também, né? Porque pode ser que o paciente não queira. Exatamente. Bom, pessoal. Deixa eu comentar. É só, Camila, deixa eu dar um oi pro professor Miguel aqui. O Marco e o pessoal que está assistindo, em relação a isso, tem um livro, acho que o Marco já deve ter visto, né, Marco? Tem um livro que até ele foi lançado, acho que faz uns 2 anos, foi logo quando a LGPD passou a valer mesmo, foi em agosto de 2020, né? E as multas passaram a vigorar a partir de 2021. Tem um livro chamado LGPD na Saúde, que é são vários autores, né? Uma delas, ela chama Ana Lusa Dallari, ela trabalha especificamente na área, e é bem interessante. Não é um livro muito, muito grande, assim, e é só sobre... Eles tratam só sobre a LGPD específica para a saúde. Então, eu acho que é um conhecimento que é importantíssimo, né? Todo mundo saber. Só que aí, nesse que vocês estavam falando agora no final, eu acho que também passa pelo próprio desconhecimento dos professores também, né? Dos docentes, que também não sabem, né? O que você pode, né? Colocar na rede, o que você não pode. E acho que a vida digital, nossa vida digital, a gente é muito empolgado, sempre falo isso, a gente é muito empolgado com tudo que tem, né? E às vezes essa empolgação toda, a gente acaba passando um pouco despercebido com essa parte de legislação, de ética mesmo, né? E eu acho que tem que disseminar mesmo esse conhecimento nos cursos de graduação, né? Nos cursos de graduação. Agora sim. Acho que é isso, já falei demais aqui. O ideal seria uma disciplina de teleodontologia aqui, se vocês verificaram que está em baixa quantidade, tanto na graduação quanto na pós-graduação, né?
A assim, Mania falou que educar os professores. É verdade, Mania, eu também acho, assim, porque muitas vezes você vê essas postagens da graduação feita por professores, né? E muitas vezes um pouco é por desconhecimento, né? Mas eu acho que a gente não pode ter esse desconhecimento. A gente tem que se informar, né? Ver o que você pode, o que você não pode. Agora sim, sabe, Deise, eu concordo com tudo que vocês estão falando. Eu vou dar um exemplo, né? E depois vão falar, mas no Brasil não é assim, tá? Quando eu estava conduzindo minha pesquisa lá em Birmingham, a GPDR europeia entrou em vigor. Tá? O impacto lá foi assim: tudo, de todos os sites, qualquer coisa, até os e-mails dos professores, eles foram removidos. Até saber o que estava acontecendo, o que era dado que podia, o que era dado que não podia. Na semana seguinte, a faculdade botou todo mundo, isso aí era obrigatório, para treinar e fazer os treinamentos que a universidade estava oferecendo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, assim, não tem conversa. Isso aí é diferente de obrigar o cara a fazer vídeo ou não, porque todo mundo mexe com dados de alguém dentro da universidade. Então, lá não tinha conversa. Vai fazer. Era como se fosse o curso para incêndio ou o curso para primeiros socorros. Não tem conversa. Você vai fazer. O resto é o resto. Então, a gente poderia ter tido isso. Né? Tem curso aí. Eu acabei de botar o link aí. A ENAP está oferecendo o curso. Se a faculdade não consegue oferecer o curso, então fala os professores, façam o curso. Você tem 30 dias para fazer esse curso aí. Acabou a conversa. Né? Lógico que nesse curso eles não vão ensinar o que a gente pode ou não pode na teleodonto, porque a gente tem outras normas que controlam o que a gente pode ou não, no caso da teleodonto. Mas, no geral, saber trabalhar com os dados, saber até onde vai, saber como você faz, quais são os impactos de você fazer alguma coisa errada, o que você pode ou não, essas coisas a gente tem que fazer. Essas coisas tem que fazer, porque a resposta vem, né? E às vezes você vê acontecendo, ou faz que nem a Deise está falando, acaba dando um exemplo errado. Né? Porque o cara vê, aí quando você chega para o aluno e fala, não, mas isso não pode acontecer, mas eu vi o fulano fazendo, bom, daí, né, vai fazer o quê? Tá certo, muito bem colocado tudo, poderíamos ter mais, né, eu acho que vai ter sobre esse assunto na Beno, né, pelo que a professora Daniela colocou aqui, essa discussão vai ser realizada também na Beno deste ano, em julho, em Lajeado. Bom, professor Marco Antônio, agora sim me despeço, agradecendo muito mesmo a sua participação, as suas colocações, a participação do público também aqui, todos agradecendo, e nos vemos então daqui a um mês. Muito obrigada a todos. Até mais, muito obrigado, gente. Tchau, tchau.